Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das obras mais importantes da educação, Pedagogia da Autonomia, de Paulo Freire. A ideia aqui é extrair a essência desse livro, que vira de ponta cabeça o jeito que a gente costuma pensar sobre o que é ensinar e o que é aprender. Olha só essa citação para a gente começar. Ela é tipo um soco no estômago da educação tradicional, né? Ensinar não é transferir conhecimento. Isso aqui já muda tudo. Freire está dizendo que educação não é um pacote que a gente entrega, mas sim um processo, algo que a gente constrói junto. Então, beleza. Se não é transferir, o que é? Para entender a proposta do Freire, primeiro a gente precisa sacar qual é o problema que ele está atacando. E ele começa com uma crítica pesada a um modelo que, na visão dele, era desumanizante. Ele deu um nome bem forte para esse método tradicional: educação bancária. Pensa nisso. A imagem é de um professor que deposita o saber na cabeça dos alunos como se eles fossem cofres vazios, passivos, só recebendo. O que o Freire propõe é o exato oposto. Em vez de objeto, o aluno vira sujeito, um construtor ativo do próprio saber. A sala de aula, então, deixa de ser um balcão de banco para virar uma oficina de criação. Tá, mas por que essa coisa de criar é tão importante para ele? Para entender isso, a gente precisa pegar um conceito fundamental do Freire, a inconclusão. A ideia é a seguinte: nós, seres humanos, somos por natureza inacabados. A gente está sempre em construção. E o pulo do gato é que a gente sabe disso. A gente tem consciência de que não está pronto. E qual a consequência disso? É justamente essa consciência de que somos incompletos que nos joga num movimento sem fim de busca, de curiosidade. É isso que nos torna, na visão do Freire, seres educáveis. A educação, nesse sentido, não é um tapa-buraco para nos completar. Não, ela é a própria jornada, a expressão dessa nossa busca constante por ser mais. Ok, então se o problema é o modelo bancário e a nossa condição é a de sermos inacabados, qual é a saída? Qual é a proposta do Freire? É justamente uma pedagogia focada em desenvolver a autonomia. E essa ideia aqui, nossa, ela vira de cabeça para baixo a hierarquia da sala de aula tradicional. Para Freire, não existe ensinar sem aprender. É uma via de mão dupla. O professor não está lá no pedestal. Não, ambos são sujeitos ativos. Quem está ensinando está aprendendo junto. E quem está aprendendo também está ensinando. É uma troca constante, um diálogo. Mas como essa troca acontece na prática? A chave, para ele, é a curiosidade. Freire diz que a gente já nasce com uma curiosidade ingênua, sabe? Aquele saber que vem da experiência do dia a dia. O grande papel da educação, então, é pegar essa curiosidade e refiná-la, transformá-la numa curiosidade epistemológica. O que é isso? É uma curiosidade mais crítica, mais rigorosa, que não se contenta com o quê, mas quer saber o porquê das coisas. Mas atenção, isso não é só uma receitinha de bolo, uma técnica pedagógica. Para Freire, isso é, antes de mais nada, uma relação humana. E como toda relação humana, ela precisa se basear em pilares muito fortes, pilares éticos. Pensa bem, ensinar para ele é um ato ético. Tem que ter humildade para admitir que a gente não sabe de tudo. Tem que ter respeito pela autonomia do outro, pelo saber do outro e, talvez o mais importante, tem que ter coerência. O discurso precisa bater com a prática. A palavra do educador precisa ser confirmada pelo exemplo. Sabe aquele ditado, faço o que eu digo, não o que eu faço? Então, para Freire, isso simplesmente não funciona. E falando em exemplo, essa citação abre a porta para um dos relatos mais bonitos do livro. É uma história pessoal do próprio Freire que mostra na prática o poder gigantesco que essa conexão humana pode ter. Ele conta que era um adolescente bem inseguro e um dia o professor de português foi devolver uma redação. Mas em vez de só dar a nota, o professor olhou para ele, em silêncio, e fez um aceno com a cabeça, um gesto de respeito, de "é isso aí, garoto". Freire fala que aquele gesto, sem palavra nenhuma, valeu mais que qualquer nota 10. Foi um reconhecimento que deu a ele a confiança de que ele era capaz. Pura e simplesmente isso. Olha que coisa! Isso é pedagogia da autonomia acontecendo na vida real. Agora, a gente precisa expandir o nosso olhar, porque a visão do Freire não fica só dentro dos muros da escola. Para ele, educação é e sempre vai ser um ato político, uma forma de intervenção direta no mundo. A grande sacada aqui é que, para o Freire, não existe educação neutra. É impossível. Ou a educação serve para manter as coisas como estão, para reproduzir a ideologia de quem está no poder, ou ela serve como ferramenta para questionar, para desmascarar essa ideologia e transformar a realidade. E essa, segundo ele, é uma escolha que todo educador, querendo ou não, faz.
Essa frase resume tudo, né? A gente não é só um objeto da história, algo que é empurrado pelas circunstâncias. A gente também é sujeito. A educação que realmente liberta é a que nos faz enxergar isso, que somos protagonistas capazes de intervir e mudar o rumo das coisas. Então, a conclusão é direta. Toda prática educativa é uma forma de intervir no mundo, não tem como fugir disso. A pergunta que o Freire deixa no ar, e que ecoa até hoje é: essa nossa intervenção está a serviço de quê? Da manutenção de uma realidade que muitas vezes é injusta ou da construção de um mundo mais humano para todo mundo? E tudo isso nos leva ao coração pulsante do pensamento de Freire, a mola propulsora de toda essa visão, que é ao mesmo tempo radical e transformadora. A gente está falando da esperança. Poxa, mas no mundo com tanta injustiça, com aquela vozinha fatalista que fica dizendo: "Ah, sempre foi assim, não tenho o que fazer", como não perder a esperança? É uma pergunta difícil, e o Freire não fugiu dela. Ele foi direto ao ponto. E a resposta dele é forte. Esperança para Freire não é sentar e esperar que as coisas melhorem. De jeito nenhum. É uma necessidade, quase como respirar. É a convicção profunda de que, mesmo sendo difícil pra caramba, mudar é possível. E é essa convicção que nos move para a luta. Porque sem esperança, a gente simplesmente paralisa, a gente desiste. E aí a gente chega na ideia final, que é uma verdadeira provocação. A pedagogia do Freire não é sobre adestrar pessoas para caberem nas caixinhas do sistema. Pelo contrário, é sobre formar gente autônoma, crítica, cheia de esperança. Gente capaz de ler o mundo, de entender as entrelinhas e, principalmente, de se juntar para reescrever a história, para construir um futuro mais justo, mais humano. E a pergunta que ele deixa para todos nós, e que eu deixo aqui no final é: que tipo de educação a gente está construindo hoje?